Hoje a gente chegou... Será que eu posso fazer pergunta? Qual que é o número da mensagem de hoje, para ver se vocês estão espertos? Semana passada vocês erraram, agora vocês vão acertar, né? Mas eu vou fazer mais fácil. Hoje a gente chegou na penúltima mensagem da série. Então semana que vem não tem como vocês errarem. Hoje é a penúltima mensagem. É a 8ª mensagem da série, onde nós estamos falando sobre fundamentos da fé cristã, né? E hoje, o fundamento que nós vamos falar hoje, e vale uma reflexão profunda de cada um de nós, é um fundamento que, infelizmente, nos últimos tempos tem sido questionado. Tem sido muitas vezes envergonhado, tem sido muitas vezes visto com olhos não positivos como deveria ser. Que é a igreja como corpo de Cristo. E quando eu disse que tem sido envergonhado, tem sido muitas vezes visto com uma visão diferente, é porque a igreja de Cristo foi algo que deveria cumprir o seu propósito, deveria fazer um diferencial para o reino, mas muitas pessoas têm se ferido nas igrejas, muitas pessoas têm se escandalizado nas igrejas. E talvez o que mais repercute nas redes sociais são as coisas ruins e não as coisas boas. Se você perguntar para alguém aí na rua, vão falar assim: poxa, você conhece algum pastor legal? Você diz, não, pastor é tudo ladrão, pastor é... As pessoas têm uma visão muito ruim sobre a igreja por conta de todas essas coisas que estão acontecendo. Mas além disso, nós temos hoje uma geração de cristãos que preferem uma espiritualidade superficial. Nós já não temos mais aquele nível de cristão que gosta de pertencer a um corpo, que gosta de estar numa igreja todos os domingos, que gosta de se envolver e conversar com os irmãos. Talvez a pandemia tenha afetado um pouco isso. As pessoas muitas vezes preferem assistir um conteúdo online do que estar presencialmente junto com os irmãos. Muitas vezes as pessoas preferem vir de tempos em tempos. Ontem eu estava comentando com o Peter que existe uma estatística que hoje 80% dos cristãos acreditam que ir uma vez por mês ao culto é o suficiente. Então a gente está mudando paradigmas e se movendo para algo que é muito diferente do que a gente imaginava. Só que quanto mais as pessoas têm esse tipo de relacionamento superficial entre os irmãos e entre a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, cada vez mais a comunidade local acaba perdendo com isso, porque as pessoas não se envolvem, as pessoas não enxergam as necessidades uns dos outros, elas não enxergam aquilo que está acontecendo fora das 4 paredes e todo mundo acaba perdendo com isso. Para outras pessoas, a igreja se tornou uma plataforma de lançamento. Então as pessoas descobriram que, para que elas possam ganhar mais dinheiro, elas descobriram que os cristãos estão acostumados a ofertar e são generosos, então eles vão vender suas mentorias, os seus cursos, os seus programas de coaching. Ou muitas vezes as pessoas estão buscando fama dentro dos palcos. Mas nada disso está alinhado com aquilo que Cristo estabeleceu como corpo dele, como corpo de Cristo. Nós vivemos uma era onde a ideia de pertencer genuinamente a um corpo e submeter-se a um grupo, submeter-se a uma comunidade, tem se tornado um fardo desnecessário para a maioria das pessoas, ou um compromisso opcional que as pessoas decidem em prol da sua liberdade pessoal. E aí, em contraste a isso, a gente tem, que eu falei que era uma coincidência de Deus, a gente tem a visita dos nossos missionários, que largaram tudo no país deles, porque eles acreditam exatamente naquilo que nós vamos falar hoje. Porque eles acreditam na igreja de Cristo, eles acreditam na igreja como corpo de Cristo, naquele órgão ou parte de um todo que vai fazer a diferença onde estiverem. Se não fosse por isso, eles não estariam aqui, eles não teriam deixado tudo, mas eles acreditam nisso. E nós também precisamos acreditar, porque nós fazemos parte disso. E uma coisa interessante é que muitas vezes a gente olha para o corpo de Cristo como, muitas vezes de uma forma individual, onde eu sou parte do corpo de Cristo. Ou eu sou parte de uma igreja e esse é o corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo é muito mais do que um ministério e que uma igreja. O corpo de Cristo começa com as nossas vidas como membros, mas envolve o nosso ministério, envolve a nossa cidade, envolve o nosso país, envolve o mundo. Porque o corpo de Cristo é um só.
Não existe uma igreja que é separada do outro, como uma parte do corpo não é separada do outro. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de 1 Coríntios. A gente vai ler o capítulo 12. Enquanto vocês abrem, é interessante notar que o corpo de Cristo, ele não tem fronteiras, ele não tem barreiras culturais. Não importa a língua que você fala, não importa onde você mora. O corpo de Cristo é a junção de todas essas coisas. E existe uma coisa que une o corpo de Cristo. Só existe uma coisa que une o corpo de Cristo, e é comum em todos os lugares, que é o Espírito Santo de Deus. E em todos os lugares, o corpo de Cristo, submisso ao Espírito Santo de Deus, vai estar cumprindo o seu propósito. E de fato, exercendo a função pela qual foi chamado. A gente vai ler do versículo 12 ao versículo 27. Porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, mas todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um único Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. De fato, o corpo não é formado por um só membro, mas por muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não faço parte do corpo, não deixará de fazer parte do corpo por isso. E se o ouvido disser, porque não sou o olho, não faço parte do corpo, não deixará de fazer parte do corpo por isso. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas graças a Deus que concedeu ao corpo a cada um dos seus membros, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas de fato há muitos membros, porém um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem tampouco a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são indispensáveis. E aos membros que julgamos menos honrosos, concedemos honra ainda maior. E aos que nos parecem menos dignos, nós damos trato mais digno. Aos nossos membros menos decorosos, damos mais respeito, a fim de que não haja divisão no corpo, mas que os seus membros, todos, se preocupem uns com os outros. Ora, se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Amém? Às vezes eu imagino que Paulo era um baita de um professor, porque eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas quando você lê esse texto, ele pega um tema extremamente complexo, um problema extremamente complexo daquela época, e transforma em um texto onde as pessoas conseguiam compreender de uma forma clara, que ficava fácil para eles entenderem a analogia do corpo com o que eles estavam experimentando. Mas para que a gente possa entender um pouquinho do contexto de quando Paulo escreveu isso, a gente tem que voltar para Corinto daquela época. E aquela antiga Corinto era uma cidade que existia uma junção de vários mundos diferentes, várias culturas se encontravam ali e conviviam juntas naquele mesmo lugar. Ela era construída num lugar, num ponto de terra, que era próxima de mares, onde passavam navios de negociantes, de comerciantes. Então aquele lugar era muito movimentado por pessoas de fora, estrangeiros, né? Onde muitos estrangeiros, comerciantes e viajantes passavam ali. Ela era uma cidade que foi construída pelos romanos, ou reconstruída pelos romanos, e era dominada pelos romanos. Mas a maioria dos habitantes que habitavam ali eram gregos. E a gente tinha também judeus e tinha outras pessoas que viviam naquele lugar. Mas uma das características que fez Paulo escrever essa carta é que naquele lugar existiam muitas pessoas diferentes.
Existiam pessoas que eram ricas, pessoas que eram pobres. Existiam os extremos. Existiam pessoas que eram romanas e pessoas que eram gregos, cada um defendendo aquilo que eles acreditavam. Existiam pessoas que eram escravas e pessoas que eram livres. As divisões da sociedade eram tão fortes quanto visíveis. As pessoas que caminhavam na rua conseguiam enxergar todas essas diferenças entre as classes sociais daquele lugar. E a igreja que existia naquele lugar de Corinto representava dentro dela essas mesmas divisões que existiam na sociedade. Então, existia uma separação entre ricos e pobres. A gente vê especificamente isso no versículo 13, Paulo falando, judeus, gregos, escravos e livres, né? Mostrando ali a divisão que existia na comunidade. Os judeus entendiam que eles eram etnicamente superiores. Talvez vocês possam fazer um contraste de como os judeus enxergavam os samaritanos, que eles não se bicavam, que eles se sentiam superiores etnicamente, superiores do ponto de vista espiritual e religioso. Quanto mais num lugar onde tinham muitos gentios, onde tinham escravos, onde tinham pessoas que não respeitavam a cultura judaica. Os gregos, eles se atinham à sua cultura de educação como algo ponto forte que as outras pessoas não tinham, então eles discriminavam. Os livres tinham privilégios políticos e sociais, e os escravos eram tratados como mercadoria, propriedade. E as divisões econômicas entre ricos e pobres dentro da igreja eram tão sérias que, se vocês voltarem um versículo, vocês vão ler em 1 Coríntios 11, 17 a 22, Paulo dizendo, ou criticando, ou confrontando os mais ricos, por não fazerem um momento de ceia junto com os mais pobres. Paulo questiona os mais ricos, dizendo assim, vocês fazem a ceia antes, para não ter que fazer junto com eles. Alguma coisa nesse sentido, eu resumi o texto para vocês. Mas existiam muitas divisões. É como se houvesse um preconceito entre as classes sociais e elas não se misturavam dentro da igreja. E aí Paulo escreve esse texto trazendo essa analogia do corpo humano, para que eles entendam que até o mais fraco é importante, que até o mais incapacitado é importante, porque eles podem exercer funções diferentes daquelas que os outros estão exercendo. Quando Paulo escreve, se o pé disser, porque não sou mão, não faço parte do corpo, está no versículo 15. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, no versículo 21. Ele está rebatendo diretamente a superioridade e a inferioridade que dividiam aquela comunidade. Quando ele menciona no versículo 22, membros do corpo que parecem ser mais fracos são indispensáveis. Ou no 23, aos que julgamos menos honrosos concedemos maior honra. Era uma inversão radical dos valores hierárquicos daquela época e daquela sociedade. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, e a igreja nos dias de hoje? Será que ela tem divisões? Talvez ela não tenha as mesmas divisões que a igreja de Corinto tinha. Mas nós temos as nossas divisões nos dias de hoje. Talvez a nossa igreja é muito pequena para ter o que a gente chama de panelinha, mas uma igreja maior sempre tem as panelinhas. Não tem? Quem não vê uma panelinha aí? Existem divisões, existem separações dentro da igreja. Às vezes existem divisões entre as pessoas que são mais estudadas, mais escolarizadas e as pessoas mais simples. Às vezes existem divisões entre as pessoas que têm uma condição financeira muito maior e as pessoas que têm uma condição financeira menor. Às vezes existe divisão entre as pessoas que são mais antenadas com as coisas digitais e aquelas que nem conseguem mexer no celular direito. E muitas vezes a gente tem as nossas próprias hierarquias, que elas não são visíveis ou declaradas, mas elas estão presentes no dia a dia. Talvez as pessoas escolhem um ministério que tem mais visibilidade do que um ministério que simplesmente é um ministério de serviço e que não aparece. E talvez essas pessoas que aparecem mais sejam mais valorizadas pelo que elas fazem, e as pessoas que não aparecem são menos valorizadas pelo que elas fazem. Talvez existam pessoas que se sintam superiores pelo seu conhecimento bíblico, enquanto outras acabam se isolando porque não conhecem tanto.
ou sentem que não conseguem contribuir com alguma coisa. A gente não tem hoje na igreja as mesmas características da igreja de Corinto, mas a essência do problema permanece o mesmo. A gente continua dividindo o que Deus uniu. Seja no nosso ministério local, seja na nossa cidade, seja no nosso país. Existem divisões. A gente não pode assumir que é um só corpo, mas deveria ser um só corpo. A Bíblia diz que é o corpo de Cristo. Não são partes do corpo de Cristo, não são órgãos isolados do corpo de Cristo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes da gente começar, eu queria chamar o Peter aqui. Ele vai compartilhar um pouquinho da missão dele. Falar um pouquinho para vocês o que motivou, o que ele acredita. Ele já está craque no português, ele vai ficar tranquilo. Nem vou precisar ajudar ele. Obrigado. Bom dia, igreja. Graça e paz, irmãos. Estou aprendendo português, então peço desculpas antecipadamente por qualquer erro ou problema de pronúncia. Minha família se mudou para cá há 16 meses, então ainda nós não podemos falar muito bem. Primeiramente, quero agradecer ao pastor Renato pela oportunidade de falar a todos vocês. É uma honra e uma bênção poder visitar essa igreja. E também quero agradecer a todos vocês e a Deus pela sua parceria no Evangelho. Meu nome é Pastor Peter, como Peter Parker, Homem-Aranha. Sou um missionário batista dos Estados Unidos e sou casado com Tina e nós temos 3 crianças, Ivy, Oliver e Charlotte. Nascemos nos Estados Unidos e somos descendentes de coreanos. Eu quero compartilhar um pouco sobre a nossa história. Tina e eu sentimos um chamado para missões porque vimos a necessidade que o mundo tem de ouvir as boas novas de Jesus. Participamos de várias viagens missionárias de curto prazo. Fomos confirmados pela nossa igreja e recebemos treinamento teológico no seminário para estarmos preparados para servir fora do nosso país. Eu quero ler uma citação de um pastor dos Estados Unidos chamado John Piper. Esta citação foi uma das razões pelas quais senti tão fortemente o chamado para missões. Missões existem porque a adoração não existe. A adoração é o que há de supremo, não as missões, porque Deus é supremo, não o homem. Quando esta era terminar e milhões de remidos caírem com seus rostos diante do trono de Deus, missões não existirão mais. Elas são uma necessidade temporária, mas a adoração permanecerá para sempre. Missões é necessário porque as pessoas não conhecem Jesus. Estima-se que mais de 3 bilhões de pessoas nunca ouviram o Evangelho ou o nome de Jesus. Uma passagem no livro de Mateus realmente me impactou. Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, quando nos inscrevemos para sermos missionários, não sabíamos para onde Deus nos estava chamando. Pensávamos sobre o versículo: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aprendemos que a cidade de São Paulo é a mais populosa da América do Sul. E também aprendemos que o Brasil tem muita diversidade. Então, sabíamos que nos encaixaríamos perfeitamente, porque morávamos em Washington, D.C., e aquela cidade tem muita diversidade também.
Estamos aqui no Brasil porque queremos ajudar igrejas em São Paulo para plantar novas igrejas, compartilhar o Evangelho e glorificar a Deus. Pastor Renato me perguntou para falar sobre nossa razão de nos mudar para cá para ajudar igrejas. Para responder, preciso falar um pouco sobre minha missão dos Estados Unidos. Ela tem um processo se chama a principal tarefa missionária. Ela tem 6 componentes: entrada, evangelismo, discipulado, formação de igrejas saudáveis, desenvolvimento de liderança e saída para parceria. É muito importante para conhecer uma área e compartilhar o evangelho, mas não termina aí. Os novos crentes precisam ser discipulados e conectados a uma igreja local. Essas igrejas devem pregar a palavra de Deus e ser centradas no Evangelho. As igrejas precisam ter líderes comprometidos com a doutrina e teologia bíblica. Minha missão enviava missionários americanos ao Brasil por 150 anos. No início, os missionários americanos eram muito essenciais em estabelecendo as primeiras igrejas e em desenvolvendo a Convenção Batista Brasileira e outras coisas. Agora, não estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Temos uma nova tarefa, porque, embora o Brasil tenha muitas igrejas, nem todas são saudáveis. Alguns pastores estão pregando um falso evangelho, ou os líderes não estão ensinando e desculpando com base na Bíblia. Estamos aqui para apoiar a igreja local. Não temos todas as soluções, mas queremos caminhar juntos com os brasileiros para edificar o corpo de Cristo. Na passagem de hoje, a Bíblia descreve a igreja como um corpo, o corpo de Cristo. Todas as pessoas na igreja são membros de um corpo e todas as pessoas têm uma função na igreja. Algumas pessoas são as mãos, algumas pessoas são os olhos, os pés, os ouvidos. Missionários como nós seriam os ligamentos. Não substituímos os músculos, os ossos, ou as principais coisas que movem o corpo, mas conectamos, fortalecemos e estabilizamos o que já está presente. Assim como os ligamentos ajudam diferentes partes do corpo a trabalharem juntas de forma harmoniosa e eficaz, os missionários ajudam a conectar recursos, treinamento e encorajamento para que a igreja local prospere em unidade e força. Cremos que a igreja é essencial para todos os crentes. Acreditamos nisso de tal forma que deixamos nossa família e amigos nos Estados Unidos para nos mudarmos para um país estrangeiro, aprender a língua e nos adaptar a uma nova cultura. Eu era farmacêutico nos Estados Unidos. Abandonei aquela carreira para que pudéssemos obedecer ao chamado de Deus. Para nós, isso é um pequeno sacrifício em comparação com o sacrifício que Jesus fez na cruz pelos nossos pecados. Somos gratos por fazer parte do plano de Deus no Brasil, porque já podemos ver que Deus está agindo poderosamente neste país. Que Deus continue abençoando a sua igreja. Obrigado. Olha, eu acho que o português dele está tão bom que ele já está virando até limeirense, hein? Limeirense é quem mora aqui em Limeira. Eu falei para eles, para de fazer missões lá em São Paulo, muda aqui para Limeira, vocês vão ajudar a gente aqui. As crianças gostaram de Limeira.
Sabe o que é interessante? A gente se conheceu aleatoriamente. A gente foi numa viagem, numa chácara, e eu acabei conhecendo ele lá. E aí, conversando com ele, eu fiz a primeira pergunta para classificar se era missionário de verdade ou não, que eu contei para vocês. E aí eu perguntei para eles, né, sobre qual era o lugar que tinha enviado eles, né? E aí eu falei para ele que tinha sido muita coincidência, porque quando a gente começou esse ministério, eu não sabia nada sobre plantação de igreja. Então a gente foi fazendo aos trancos e barrancos e descobrindo. Mas teve um momento que eu falei, eu preciso aprender como é que planta a igreja. E aí eu fui procurar na internet essas missões que fazem isso, né? E aí, conversando com ele, ele falou, está parecido com aquilo que eu aprendi de onde eu tinha estudado. Aí eu descobri que era o mesmo lugar que enviou eles, era o lugar onde eu tinha estudado ali, ou pelo menos pego o que eu pude absorver de como se planta uma igreja. E aí eu falei, é muita coincidência daqui. Aí eu falei, vai ser um dia a gente vai descobrir, mas Deus tem um propósito nisso, que vamos descobrir mais pra frente, né? E aí começou a conversar, as crianças se deram super bem, eles estão aqui hoje. E se Deus quiser, vamos voltar outro dia, e o Peter vai até fazer uma ministração completa em português limeirense para todos vocês aqui. Mas é muito impactante ver, sabe, o coração de um missionário. Muitas vezes a gente se questiona, será que vale a pena eu abrir mão de um conforto para fazer alguma coisa para Deus? E eles abriram mão de muito mais do que isso. E quando a gente olha a história dos missionários, eles sempre faziam isso. Pessoas que deixaram suas vidas para trás para fazer uma vida, viver uma vida para Cristo, alcançando pessoas. E a parte mais legal disso é que talvez aos olhos do mundo pareça uma perda temporária, mas aos olhos de Deus, eles estão construindo o maior galardão que eles poderiam construir. Mas voltando aqui para a ministração, Paulo usa essa metáfora do corpo humano para falar de forma clara, independente do status social, da classe social, nível de estudo das pessoas, para que elas pudessem entender que dentro de uma igreja nós somos um corpo e que não existe divisão, ou não deveria existir divisão entre nós. Isso é um confronto direto para a igreja daquela época e para a igreja dos nossos tempos. Seja na igreja de Corinto ou na nossa igreja hoje, o princípio permanece o mesmo. É o Espírito Santo que une cada um de nós como corpo. Eu queria que a gente pudesse aprofundar em 3 partes desse texto de Paulo. O primeiro deles que eu vou falar para vocês é sobre a identidade do corpo. O segundo é sobre a diversidade de dons. E o terceiro é sobre a interdependência e o cuidado. Eu vou acelerar um pouquinho para não tomar o almoço de vocês. Mas o que seria? Qual é a identidade do corpo de Cristo? Recentemente a gente falou sobre a nossa identidade. Qual era a nossa identidade? Mas o corpo de Cristo tem uma identidade. Sempre teve uma identidade. E como todas as coisas, Satanás tenta distorcer. Eu não sei se você lembra da ministração onde eu falei sobre a sua identidade. Que talvez Satanás tenha distorcido, como ele muda aquele prumo. E ele tem feito a mesma coisa com a igreja. Mas o corpo de Cristo é a igreja. E ela é a expressão viva de Jesus no mundo. Provavelmente quando você era pequeno, você pensava numa igreja e você fala assim, é lá onde Deus está. E hoje você pensa na igreja, já não tem mais a mesma imagem, aquele lugar onde a presença de Deus se manifesta, como era no Antigo Testamento. E talvez na sua mente venham pensamentos ruins sobre a igreja, situações, experiências que você viveu, ou coisas que você viu na internet. Mas a verdade é que a igreja não deveria ser simplesmente uma organização religiosa. Porque na verdade ela é uma família espiritual. E cada uma das pessoas que faz parte da igreja faz parte dessa família espiritual. Independente das fronteiras, das culturas, da língua, da etnia, da classe econômica. É o Espírito Santo que faz com que o corpo de Cristo se mantenha unido e funcional. O versículo 13 do que nós lemos diz: pois todos nós somos batizados em um único Espírito, formando um só corpo. Todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. É a mesma fonte que alimenta todas as pessoas. É a mesma fonte, é o mesmo Espírito que age dentro de nós, trabalhando nas nossas vidas, que nos prepara para agir como corpo de Cristo, que nos conecta uns com os outros, que nos permite muitas vezes
não ignorar, mas suportar as dificuldades, aquilo que o irmão faz que é diferente, que nos desagrada, mas como corpo de Cristo, o Espírito Santo nos ajuda nisso. Não existe barreiras ou limitações para o corpo de Cristo, ou para você como membro do corpo de Cristo, quando o Espírito Santo age através da sua vida. Quando nós recebemos o Espírito Santo, qualquer divisão ou barreira ou limitação terrena cai por terra. Não importa se nós somos judeus, gregos, romanos ou escravos. Não existe mais divisão entre nós. A nossa identidade primária é em Cristo. Somos filhos de Deus por Cristo. Somos irmãos em Cristo. Somos corpo de Cristo. A nossa identidade vem dele. O versículo 14 fala: de fato, o corpo não é formado por um só membro, mas por muitos. E essa analogia eu sempre gostei dela. Porque nosso corpo é o que nos move para cima e para baixo. Todo mundo conhece o seu próprio corpo. Todo mundo já ficou doente. O Evandro talvez vai lembrar mais recentemente, mas todo mundo já ficou doente e sentiu como a gente é impotente se o nosso corpo não responde. Talvez uma das maiores lições foi quando eu tive problema com um órgão do corpo. E tive que ficar internado. E todo o corpo começou a ficar inflamado. Mas a gente entende isso. E essa analogia tem que ser trazida para os nossos dias. A gente não vai saber qual parte do corpo humano nós representaríamos, mas no corpo de Cristo, cada um de nós tem um papel fundamental. E cada um de nós acrescenta ou atrapalha no corpo de Cristo, dependendo do nosso posicionamento, da nossa caminhada. Talvez você não saiba o lugar no corpo de Cristo. Talvez você não saiba o seu lugar. Talvez você não encontrou ainda o seu lugar. Mas eu quero que você saiba que existe um lugar para você no corpo de Cristo. Talvez você tenha que parar de se comparar com outras pessoas, ou talvez parar de se afastar das outras pessoas porque alguém faz algo melhor do que você. Talvez aquilo que a pessoa faz muito melhor do que você é porque ela é o olho e você não é o olho, então ela enxerga melhor que você. Mas vão ter características que Deus colocou em você, que vão fazer com que aquela pessoa que você admira olhe para você e fale assim: poxa, eu queria ser igual a ela, mas não consigo. Nós precisamos, como corpo, viver em comunhão. A gente precisa participar, a gente precisa servir uns aos outros, a gente precisa se conectar uns com os outros. Eu nem vou falar que a gente precisa visitar uns enfermos, senão eu vou arrumar encrenca de novo. Mas a gente precisa se conectar uns com os outros. A gente precisa se preocupar com os irmãos. E não é só se preocupar. E hoje eu preocupar, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp e está tudo certo, né? Então eu já me preocupei com a pessoa. Às vezes a pessoa precisa de algo mais. E como corpo nós precisamos fazer a nossa parte. Talvez muitas vezes as pessoas se sintam deslocadas. Talvez não se sintam pertencentes. Mas eu quero dizer para vocês que nenhum membro do corpo está no corpo por acidente. Eu falo para todas as pessoas que chegam na igreja: não chegou por acaso, foi Deus que trouxe. E tem algo dentro de você que Deus quer usar nesse ministério, nessa igreja, nesse corpo. Tem algo que você é melhor que os outros, tem algo que você vai tirar de letra, e Deus trouxe você aqui para um problema que talvez a gente nem saiba que a gente tem, mas você já é a solução para aquilo que Deus trouxe. Ninguém está aqui por acidente. Cada um de vocês tem uma parte importante como corpo. Assim como esse ministério tem uma parte importante como corpo nessa cidade. E essa cidade tem uma parte importante como corpo nesse país. E o país como corpo do mundo. Como parte do corpo no mundo. O segundo ponto fala sobre a diversidade de dons. Porque Deus distribui os seus dons de acordo com a sua própria vontade. A Bíblia diz que nós temos que buscar alguns dons, dons que edificam a igreja, dons que edificam, mas buscar os dons não quer dizer que existe algo que eu possa fazer por conta própria para receber os dons. Porque os dons são distribuídos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Espírito, e é o Espírito quem distribui os dons. E esses dons são distribuídos de acordo com um propósito.
Eu não tenho dúvida que Samuel nasceu com o dom de tocar teclado. Embora ele não sabia, não tinham dado teclado para ele quando ele nasceu lá. Tinha um dia de vida, mas se desse, eu acho que ele tocava já. Eu acho que isso aí já saiu de fábrica. Saiu de fábrica ou não saiu? Hã? Aí, ó. O primo não mente, cara. Existem dons que Deus coloca que já sai de fábrica. E a gente começa simplesmente a fluir naqueles dons. Existem dons que Deus vai entregar, dependendo do momento que você está na sua vida, no seu ministério, uma necessidade específica, e Deus vai te capacitar com aquele dom para o momento da sua vida. Mas é o Espírito quem distribui esses dons. E Ele distribui por um propósito específico. Ele não vai distribuir um dom, olha, eu vou distribuir o dom para você ficar rico agora, e aí você vai guardar tudo para você. Tá? Contra a palavra não faz o menor sentido. Mas Ele pode te distribuir um dom da generosidade. E esse dom da generosidade vai fazer com que a prosperidade seja maior do que aquilo que você consegue abençoar as pessoas. Porque isso está alinhado com a expansão do reino, está alinhado com a vontade dEle. Mas Deus distribui esses dons de forma aleatória dentro da coletividade. E não é algo... Tem uma coisa que eu gosto muito da forma como Deus trata. Deus nunca trata as bênçãos de forma individual. Você vai olhar na Bíblia, sempre que Deus abençoa alguém, Ele abençoa uma casa, um povo, é sempre no plural. E quando Deus distribui os dons, é justamente para que a conexão dos irmãos, essa comunidade, essa comunhão dos irmãos, faça com que eles se tornem um resultado muito maior. Porque a junção dos dons que Deus distribuiu é aquilo que Ele precisa para que a sua obra seja completa. No versículo 18, que a gente leu, Paulo disse: mas graças a Deus que concedeu ao corpo a cada um dos seus membros segundo a sua vontade. Paulo está dizendo o seguinte: Deus concedeu ao corpo os seus membros de acordo com a sua vontade. Deus está falando assim: eu escolhi cada um de vocês para estarem aqui, porque eu tenho uma vontade sobre isso. Vocês vieram de acordo com a minha vontade. Vocês acham que vocês que escolheram estar aqui, mas foi Deus que escolheu vocês para estarem aqui. Eu queria fazer um paralelo com o texto que está lá em Êxodo 31. Vocês não precisam abrir. Mas quando Deus dá o direcionamento para que o tabernáculo seja construído. Eu não sei se vocês gostam de ler aqueles textos em Êxodo ou em Números, onde Deus especifica, faz os detalhes da construção das coisas, com medidas, com material que vai ser usado. Mas é um nível tão perfeccionista para construir aquelas coisas, que eu acho que hoje em dia as pessoas nem conseguiriam observar tantos detalhes do jeito que está corrido. Mas Deus tinha um nível de perfeição muito grande naquilo que Ele ia construir. E quando Ele deu a ordem para que fosse construído o tabernáculo, Ele capacitou duas pessoas, dois artesãos, como Bezalel e Aholiabe, com habilidades específicas. Ele deu as habilidades que eles precisavam para que eles pudessem construir. E o mesmo Deus que distribuiu os talentos e dons para aquelas pessoas construírem o tabernáculo, é o Deus que distribuiu talentos e dons dentro da nossa igreja, da nossa comunidade, desse corpo, para que nós possamos construir a sua igreja, o tabernáculo dele nesse momento, a nossa igreja, o corpo de Cristo. Essa distribuição de dons sempre foi o plano de Deus, para que nós estivéssemos unidos, para que nós nos tornássemos um só corpo. Cada presente e cada dom foi planejado pelo nosso Criador. Imagina que antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já sabia quais eram as habilidades e os dons que Ele ia colocar em você. Porque um dia você seria o componente fundamental de algo muito maior dentro daquele plano que Ele tinha. O versículo 22 fala também sobre os membros que parecem mais fracos, que são indispensáveis. E aí, talvez a gente possa pensar que Deus não vê como o homem vê, mas na prática, a gente olha para os irmãos e fala: isso aí não serve para nada. Não é isso que a gente fala? Vamos ajudar o irmão aqui, porque esse aqui está precisando de uma ajuda, não sabe o que ele vai fazer. O que você pode fazer, irmão? Não sabe fazer nada. E a gente olha com um jeito meio estranho para os irmãos.
Eu não, vocês que olham, tá? Tô brincando. Mas a gente olha para as pessoas que têm muita habilidade e a gente exalta isso. E a gente olha para as pessoas que não têm tanta habilidade e a gente, de certa forma, discrimina. Não é algo que a gente faz intencionalmente, mas a gente faz meio que naturalmente essa discriminação. Mas a verdade é que aquilo que o mundo despreza, Deus valoriza. Quando eu penso nos discípulos de Jesus, Jesus poderia ter escolhido os mais sábios, os mais conhecedores da palavra. Ele poderia ter investido o tempo dele em Nicodemos. Fala, Nicodemos, você é mestre da lei, vem aqui que agora nós vamos fazer uma dupla boa. Não precisa nem mais dos outros discípulos. E aí ele foi pegar um monte de cara que só sabia de peixe, cheirava peixe, só comia peixe, sei lá, era tudo de peixe. E não tinham conhecimento, não tinham instrução. Obviamente eles conheciam a Torá porque eles cresceram dentro dessa cultura judaica. Mas eles talvez fossem os mais improváveis para aquilo que Jesus iria construir. Só que olhando para o nosso corpo, e eu acho que a gente vê a perfeição de Deus na construção do nosso corpo. Eu falo que o nosso corpo é uma máquina perfeita e a gente judia dele e ainda assim ele continua funcionando. Mas pensa que Deus parece que planejou de uma forma estratégica. Os órgãos mais sensíveis ou mais frágeis estão dentro do nosso corpo bem protegidos. Talvez pessoas sofrem acidentes e perdem uma perna, continuam vivas, perdem um braço, continuam vivas. Mas a parte mais importante, talvez o nosso coração, o nosso cérebro estão bem guardados e protegidos com muitas coisas. Só que muitas vezes dentro da igreja nós não olhamos para aquelas pessoas que são mais frágeis e colocamos nela essa proteção. Muitas vezes nós mesmos somos aqueles que ferimos essas pessoas, magoamos, afastamos essas pessoas do corpo de Cristo, por não sermos esse suporte, essa proteção que elas precisam. Na caminhada cristã eu já encontrei pessoas com talvez todo tipo de dificuldade. Pessoas que não conseguiam entender a Bíblia, algumas que não conseguiam nem ler a Bíblia. Pessoas com condição financeira muito precária. Pessoas muitas vezes com comportamentos destrutivos. E talvez a gente olhe para essas pessoas e entenda que elas não têm nada para ajudar, nada para ofertar, nada para oferecer. Mas muitas vezes dessas pessoas que precisam simplesmente de um acolhimento, de fazer parte de algo. São de pessoas que acreditem nelas, que se importem com elas. Para que elas possam ser abraçadas, para que elas possam encontrar dentro delas os dons, as habilidades que Deus colocou. E que elas possam ser levantadas novamente. Uma das características que eu admiro muito no povo judeu é que eles não deixam nenhum irmão caído. O irmão pode falir, quebrar e não ter nenhum dinheiro. Eles arrumam um jeito entre si de preparar alguma coisa para que ele possa trabalhar de novo, para que ele possa se reconstruir, para que ele possa criar o seu próprio negócio e voltar a prosperar novamente. Eles não abandonam os irmãos. Se tem um judeu passando necessidade, existe uma tradição cultural. Ele pode chegar numa praça lá e acho que é tzedakah, é o que ele diz, tzedakah no meio da praça, e outros irmãos vão lá e vão ajudá-lo financeiramente porque ele está passando por um momento difícil. Só que no meio cristão, no meio da igreja hoje, muitas vezes as pessoas entram com problemas e saem com problemas. Ninguém se importa com ela, ninguém ouve ela, ninguém cuida dela, ninguém percebe que ela está passando por dificuldades. E muitas vezes as pessoas simplesmente estão limitadas temporariamente. A Thaís vai ficar com vergonha que eu vou citar ela agora. Esses dias a Thaís falou, pastor, eu não consigo ajudar. Porque eu tenho 2 filhos pequenos e eles demandam muito tempo, muita atenção. E ela falou, eu acho que eu não deveria fazer parte desse grupo. Só fazendo um paralelo. Depois se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, tá? E aí eu disse para ela assim, Thaís, a gente nunca teve a expectativa de que você pudesse fazer mais coisas do que você já está fazendo. Mas eu perguntei para ela, você consegue orar? Porque se você orar por esse grupo, já vai ser muita coisa. Sabe, às vezes a gente se cobra muito, a gente olha para as pessoas e entende que a gente tem que fazer o que as pessoas estão fazendo, mas são momentos diferentes. Seria muito injusto, e eu falei para ela, seria muito injusto se eu dissesse para ela, não, Thaís, você não pode cuidar dos seus filhos porque você tem que servir na igreja. E não é isso que a gente quer.
A gente quer que as pessoas estejam conectadas a um propósito. E todos sejam parte do corpo, com aquilo que eles podem fazer. Então nós devemos honrar as pessoas dentro das suas limitações, não por piedade a elas ou por dó delas, mas por reconhecer que cada uma delas tem um imenso valor para Cristo. Eu tinha pensado no exemplo aqui, mas acho que vai ficar apertado para contar. Eu gosto muito de violino. Violino, cello, para mim na música eles dão um tom diferenciado. E uma vez eu fui assistir a Orquestra Sinfônica de São Paulo. Nunca tinha entrado numa orquestra. Começou a tocar os instrumentos, eu comecei a chorar. E eu acho que eu chorei o tempo inteiro de apresentação. Não era porque eu estava achando bonito, mas eu simplesmente não sabia compreender aquilo que eu estava sentindo naqueles instrumentos. O conjunto dos instrumentos. Tinha lá o violino, o cello, tinha as coisas que eu gosto. Mas o conjunto de toda a orquestra foi aquilo que impactou a minha vida quando eu estava assistindo aquilo. Então uma igreja, um corpo de Cristo não vai funcionar só com violinos, ele precisa da orquestra inteira e vocês são a orquestra inteira. A gente precisa olhar para os nossos irmãos, parar de procurar as limitações, as fraquezas e os erros, mas começar a reconhecer e procurar neles os dons que Deus colocou, para que eles possam acrescentar nas nossas vidas e no nosso ministério, na nossa igreja, como partes do corpo de Cristo. E o último ponto fala sobre a interdependência e o cuidado. A interdependência quer dizer que o corpo de Cristo não funciona sozinho. Foi o exemplo que a gente deu da orquestra aqui, não funciona só com um instrumento. Talvez o Samuel consiga fazer só com um instrumento, mas ele é fora da curva aqui. Ó. Só um instrumento vai ser o louvor inteiro, talvez ele consiga. Mas o corpo de Cristo não funciona só com uma pessoa. E nenhuma pessoa pode funcionar de forma isolada. As pessoas precisam estar conectadas. Essa seja a minha maior crítica ao movimento dos desigrejados. Embora seja um momento lícito, embora as pessoas estão lá buscando o Senhor, a sensação que eu tenho é que eles se apartaram do corpo de Cristo. Eles não querem fazer parte do corpo de Cristo. Existe uma divisão declarada de que eles não querem se conectar às igrejas, se conectar ao corpo de Cristo. Como o Peter falou bem, existem igrejas sim que estão fazendo coisas erradas, existem igrejas que não estão saudáveis. Mas não é porque elas não estão saudáveis que elas deixaram de fazer parte do corpo de Cristo. Elas ainda fazem parte, temos que orar por elas. Mas nenhum membro pode funcionar de forma isolada. Assim como nenhum ministério dentro de uma igreja pode funcionar de forma isolada dentro da igreja. Ou uma igreja dentro de uma cidade, ou país, ou planeta, o que vocês quiserem. Todos fazemos parte de um único corpo. E nós precisamos uns dos outros para cumprir o nosso propósito. A interdependência não é só o fato de eu estar conectado com meus irmãos, mas eu precisar deles. Precisar deles para áreas onde eu sou fraco. E eles vão precisar de mim nas áreas onde eu sou forte. Para que isso aconteça é preciso que haja cuidado mútuo, compaixão e responsabilidade compartilhada. Eu não posso assumir uma missão como corpo e fazer tudo sozinho. E eu não posso também não fazer a minha parte e transferir a minha responsabilidade para o irmão. Porque talvez o irmão não tenha as mesmas habilidades que eu. Uma das coisas que eu gosto nesse texto de Paulo é que ele diz, de certa forma, de que ninguém no corpo é indispensável. Ninguém no corpo é dispensável. Todas as pessoas têm o seu valor. Ninguém pode ser descartado ou dispensável. No versículo 21 ele diz, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Olha só que divertido. A gente começa a fazer analogia, parece coisa de criança, né? O olho falando assim, irmão, eu não preciso mais de você. Aí o olho fala assim, agora eu quero ver como é que você vai pegar alguma coisa então. São funções diferentes que se complementam. Da mesma forma a mão pode falar assim, então eu vou ficar sem você, olho. Aí o olho fala assim, então como é que você vai enxergar o que você vai pegar a partir de agora? Todas as pessoas no corpo de Cristo importam. E a falta de uma delas enfraquece o todo.
tinha colocado um exemplo aqui de uma ilustração com infecção. Talvez está todo mundo pegando dengue ultimamente, está difícil de usar esse exemplo, mas imagina que você tem uma infecção no dedo do pé. Está lá na pontinha do dedo do pé. Uma infecção no dedo do pé. E você acha assim, é só o dedo do pé. Mas o seu corpo não reage dessa forma. O seu corpo sabe que existe uma infecção no dedo do pé. E essa reação da infecção no dedo do pé vai se espalhar por todo o corpo. Você vai começar a ter febre e sentir na sua cabeça que tem alguma coisa errada. Mas a infecção está lá no pé. O seu corpo inteiro começa a se mobilizar para curar aquela infecção. Você nunca vai ouvir o corpo dizer assim, é só um dedinho, não vamos me preocupar com ele não. Mas ele vai trabalhar em conjunto para resolver isso. Da mesma forma nós como corpo, precisamos nos importar com, não só com a igreja, com o corpo de Cristo como um todo, mas muitas vezes com os nossos irmãos. Porque se tiver um irmão passando por dificuldade, nós deveríamos sentir isso e suportá-lo, ajudá-lo naquele momento de transição, muitas vezes temporário. Samuel recentemente deu testemunho de que os exames comprovaram que ele não tem mais nada. Mas durante todo esse tempo foi uma luta. E eu espero que ele tenha sentido o amor da igreja, o quanto que as pessoas oraram por ele nesse tempo. Porque nós precisamos fazer isso para muitas coisas. Mas talvez o Samuel seja fácil porque ele está aqui todos os domingos. E se fosse alguém que está sentado numa cadeira e a gente nem sabe o que a pessoa está passando? O versículo 26 diz que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos se regozijam. No meio da nossa sociedade virtual hoje, ou superficial, onde a maioria dos relacionamentos é digital. E aí eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês vão confirmar que a maioria das conversas que vocês tiveram com as pessoas hoje em dia foi por vias digitais. E não pessoalmente, não conversando, de fato investindo um tempo nas pessoas. Mas essa substituição do relacionamento presencial muitas vezes nos impede de caminhar junto com as pessoas, de conhecer as pessoas num nível de profundidade, onde você talvez olhe para a pessoa, entenda o tom de voz dela e saiba que tem alguma coisa de errado, saiba que ela precisa de ajuda. Os relacionamentos estão se tornando cada vez mais superficiais. Quando Paulo fala sobre se um membro sofre, todos sofrem, ele está fazendo um confronto ao nosso dia a dia superficial e com as redes sociais. E ele está desafiando a gente a sair desse conforto que a gente tem, que a gente busca uma paz interior e fala, é muito mais fácil fazer desse jeito. E Paulo está confrontando isso, ele está dizendo assim, não é isso, porque todas as pessoas importam e você talvez tenha que abrir mão desse seu conforto para se importar com o seu irmão. Talvez passar um tempo com ele, talvez despender um pouco, ainda que seja uma ligação, já é melhor do que um WhatsApp, uma mensagem. Mas a gente precisa romper com essa proteção da nossa tranquilidade, da nossa comodidade, porque isso tem nos impedido de se conectar com os nossos irmãos. E o corpo de Cristo não é igual uma rede social, onde a gente pode chegar lá e falar assim, eu quero silenciar essa pessoa aqui. Ela faz parte do corpo de Cristo, mas eu quero silenciar esse cara aqui. Os membros desconfortáveis do corpo de Cristo eu quero silenciar. Eu só quero ter relacionamento com aqueles que são mais legais. E alguns eu quero um pouco mais de distância. Naturalmente a nossa carne, o nosso coração, ele nos leva a agir dessa forma. Mas não é isso que Cristo nos ensinou. Talvez essas pessoas que sejam as mais desconfortáveis sejam pessoas extremamente importantes para a nossa vida. Sabe quando a Bíblia diz que um irmão é como um ferro que afia o outro ferro? Essas são as pessoas que a gente tende a se distanciar. Mas normalmente essas são as pessoas que mais nos edificam. As pessoas que nos incomodam, que nos confrontam, são as pessoas que são mais usadas por Deus para nos fazer crescer, para formar o nosso caráter, para nos preparar para aquilo que Ele tem para nós. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas afastam até as pessoas da própria família. Essa pessoa está desconfortável, eu não quero ter relacionamento com ela. Enquanto mais dentro da igreja.
amigos que se distanciam, familiares que se distanciam. Não é isso que Cristo espera de nós como corpo. Uma das características mais marcantes de Jesus, e eu já falei isso para vocês, é a empatia que ele tinha pelas pessoas. E nós deveríamos ter o mesmo nível de empatia. Jesus olhava para as pessoas e não julgava quem elas eram, mas ele olhava para elas e oferecia o que ele tinha e que elas precisavam. A pergunta que eu faço para vocês é: se você fosse removido hoje do corpo de Cristo, o que é que começaria a fazer falta? Essa é uma pergunta profunda, mas se você fosse removido do corpo de Cristo hoje, o que é que ia fazer falta para Ele? O que ia parar de funcionar? O que as pessoas iriam notar e sentir falta, que parou de acontecer? Talvez essa pergunta reflita, ecoe dentro de nós, para que nós possamos entender quão participantes ou quão parte do corpo de Cristo nós temos sido. Porque se existe algo que Deus colocou em você e você não está usando, essa ministração é para você. Porque Deus já te preparou para algo. E essa resposta deveria ser tão clara na sua mente quanto: se eu não estivesse mais parte do corpo de Cristo, ia faltar tal coisa. Porque existem coisas que só você sabe fazer e só você pode fazer. Esse é um tempo onde nós precisamos ficar atentos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Talvez orar mais por eles, talvez visitar mais eles, compartilhar os recursos com eles, encorajá-los. Quando foi a última vez que você sofreu com alguém que estava sofrendo? Ou celebrou verdadeiramente com alguém que conseguiu alguma coisa, conquistou alguma coisa? Esse é um tempo de reflexão para as nossas vidas, porque não queremos ser órgãos inúteis dentro de um corpo, não queremos ser parte de um corpo, mas partes irrelevantes. Não precisamos de status ou reconhecimento, mas precisamos entender qual é o nosso papel dentro desse corpo, para que a gente possa exercer da melhor forma possível. Queria que vocês ficassem de pé, a gente já vai encerrar. Mas a gente viu na ministração de hoje que nós somos um só corpo, unidos pelo Espírito, que cada um de nós recebeu dons para edificar o todo. E o nosso cuidado mútuo expressa o amor de Cristo. Certa vez eu vi uma história de que havia um homem construindo uma catedral medieval. E pessoas passavam por ali e uma pessoa decidiu perguntar para eles o que eles estavam fazendo. E haviam 3 homens trabalhando naquela catedral, que era um monumento enorme para Deus. E ele falou: o que vocês estão fazendo aí? E o primeiro disse: eu estou cortando pedras. Aí ele perguntou para o segundo, e o segundo falou assim: eu estou ganhando o meu sustento. E o terceiro, com os olhos brilhando, respondeu para ele: eu estou construindo uma catedral para a glória de Deus. Fazer parte do corpo de Cristo não pode ser um peso ou simplesmente uma tarefa ou atividade. Mas você precisa entender que aquilo que você está fazendo é para a glória de Deus. Não importa se aquilo que você vai fazer é pequeno. O mesmo sentimento desse homem de estar construindo uma catedral é o que deveria permear o seu coração. Queria que vocês fechassem os seus olhos, eu vou orar por vocês agora. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas nessa manhã, Senhor. E eu oro, Senhor, para que eles possam, Senhor, enxergar o seu papel como parte desse corpo, Senhor. E que não seja, Senhor, simplesmente como uma função ou como uma atividade, uma responsabilidade, mas que eles possam enxergar, Senhor, a grandiosidade daquilo que eles fazem, Senhor. Que eles possam entender, Senhor, que
o todo é mais importante do que uma atividade específica que muitas vezes se destaca, Senhor. A Tua palavra diz que nós devemos fazer o melhor como se fosse para Ti, Senhor. E realmente é tudo para Ti, Senhor. Eu oro, Senhor, para que aqueles que não entenderam ou não enxergaram, Senhor, o seu lugar no corpo de Cristo, a sua função, Senhor, que eles possam encontrar em Ti, Senhor, que eles possam ver, Senhor, com clareza os dons que o Senhor colocou nas suas vidas, e que eles possam, Senhor, experimentar, Senhor, oportunidades, para que eles coloquem em prática esses dons, para que eles possam ver, Senhor, que eles foram chamados por Ti, para que eles não se sintam, Senhor, inferiorizados, Senhor, pelo sucesso de outros, pela grandeza de outros, por aquilo que está em evidência em outros, Senhor. Mas que eles possam olhar para aquilo que o Senhor colocou dentro deles, Senhor. E que eles possam, Senhor, se sentir honrados, Senhor, por serem os melhores naquilo que eles fazem, Senhor. Por serem os melhores naquilo que o Senhor os chamou para fazer, Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que Teu Espírito Santo possa tocar, Senhor, nos corações agora, Senhor. Tirando, Senhor, toda a racionalidade, Senhor, toda a dureza de coração, Senhor. E que eles possam se sentir chamados, Senhor. Que eles possam se sentir importantes, Senhor. Que eles possam, Senhor, compreender o quanto eles são importantes para o Teu corpo, Senhor. Eu oro, Senhor, para que toda omissão, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. E eu oro, Senhor, para que também tudo aquilo que eles têm feito, ou que eles almejam fazer, Senhor, que não seja um peso sobre as suas vidas, Senhor. Mas que haja, Senhor, o equilíbrio entre eles se sentirem partes do corpo, e importantes e relevantes para esse corpo, mas sem que haja, Senhor, a exaustão, o cansaço, a sobrecarga, Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que o Teu equilíbrio, Senhor, permeie na vida dos Teus filhos, para que eles possam se sentir, Senhor, cada vez mais úteis e participantes do corpo de Cristo, e que o Senhor possa usá-los, Senhor, de uma forma poderosa, Senhor, em tudo aquilo que eles se dispuserem a fazer, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor leve, Senhor, em segurança cada um dos Teus filhos e filhas para suas casas, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, no que quer que eles tenham que fazer, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, abençoá-los ao longo dessa semana. Que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam, Senhor, ter experiências contigo. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que o Senhor levante, Senhor, trabalhadores, daqueles que o Peter comentou, Senhor, para que o Senhor levante esses trabalhadores, equipando-os, Senhor, com tudo aquilo que eles precisam, para que não haja peso, para que não haja fardo, mas para que eles venham cumprir, Senhor, exatamente o plano que o Senhor desenhou para a vida de cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente semana. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.